Olá, bom dia, como estão? Desejo que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Elaine Biondo, da unidade da UERGS em Encantado, e gostaria de imediato, antes do início desta palestra online, agradecer o convite para participar, né, deste evento realizado, né, organizado na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e agradecimento especial ao professor Rafael, que realizou o convite. Eu sou bióloga, doutora em Ciências Botânicas, atuo há bastante tempo na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Desde 2008, eu faço parte da articulação em agroecologia no Vale do Taquari, né, uma articulação que vem atuando e fortalecendo, alavancando, desenvolvendo a agroecologia na nossa região e trabalhando junto a agricultores, né? A articulação em agroecologia inclui uma série de entidades, técnicos, universidades e os agricultores familiares, que fomentam, desde então, a agroecologia. E desde 2012, a gente vem trabalhando com plantas alimentícias não convencionais, com pesquisa e com extensão. E é sobre este tema que a gente vai abordar, né, conversar um pouco com vocês. Na realidade, a palestra ela tem essa abertura, né, essa apresentação inicial. Em seguida, a gente vai passar para a apresentação de alguns slides em PowerPoint, né, porque quando a gente fala de planta alimentícia não convencional, das plantas, das suas características, é importante que a gente as visualize, né, então selecionei algumas punks para que vocês possam visualizá-las, e ao final a gente tem três vídeos em que são apresentadas algumas receitas, né, que foram organizadas por nós, pela minha filha. Vamos então dar continuidade à nossa palestra, Plantas Alimentícias Não Convencionais na Alimentação e na Transição Agroecológica. O nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com plantas alimentícias não convencionais na região do Vale do Taquari, na unidade da UERGS em Encantado, desde 2012, realizando levantamentos botânicos das espécies existentes, análises de características nutricionais e também divulgando, né, as espécies nas comunidades, em clubes de mães, entre os agricultores familiares, conversando com eles, resgatando conhecimentos, com o intuito de valorização dessas espécies, com o intuito de que elas sejam utilizadas no cotidiano alimentar, a fim de melhorar a qualidade nutricional, né, além de serem espécies de grande importância, que necessitam ser reconhecidas como tal, a fim de que elas também sejam, então, cultivadas, consumidas pelas comunidades. A Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, alerta, né, o mundo de que está havendo uma grande redução da diversidade de espécies agrícolas. Pelo menos cerca de 75% são os dados que são divulgados pela FAO no ano de 2019. Cerca de 150 a 200 espécies no mundo são vegetais, espécies vegetais cultivadas, melhoradas, né, em torno de 10%, né, cerca de 250
mil espécies são plantas, das 250 mil espécies existentes no mundo, cerca de 10% são consideradas espécies comestíveis. No entanto, poucas espécies são utilizadas na nossa alimentação, né? Principalmente arroz, trigo, milho, soja. Essas 4 espécies representam 60% de toda a proteína de origem vegetal que é consumida. E também o conhecimento sobre práticas, formas de manejo adotadas, né, por essas espécies de punks, que também são consideradas elementos da agrobiodiversidade, ainda são pouco desenvolvidos, né, e reconhecidos. Isso também auxilia no aumento, né, da restrição alimentar no mundo, da fome no mundo, e colabora com essa redução da biodiversidade existente. Né? Então, nessa palestra, nós queremos falar um pouco sobre as punks como alimento, sua importância, e também as punks na transição agroecológica. E em seguida a gente vai selecionamos, na verdade, algumas espécies, né, que continham frutos, folhas, tubérculos, flores comestíveis e que são espécies de plantas alimentícias não convencionais que a gente trabalhou bastante na nossa região, né, que desenvolvemos receitas, e estas espécies então serão apresentadas para vocês. E ao final temos então 2 vídeos que mostram como se preparar 2 receitas simples utilizando plantas alimentícias não convencionais. Mas o que são, então, plantas alimentícias não convencionais? Qual é o conceito dessas punks? Então, punk é um acrônimo, né? Ele surgiu a partir de trabalhos de Irani Arteche, né? E do professor Valdeli Knupp, e que justamente é um conceito que mostra um pouco, dissemina um pouco o que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, as plantas alimentícias não convencionais são todas aquelas espécies que apresentam uma ou mais partes comestíveis e que são completamente ignoradas, negligenciadas e subutilizadas, né? Elas não são consideradas como alimento, muitas vezes elas são consideradas insos e matos. Portanto, por isso que se denominou de não convencionais. Elas não têm cadeias produtivas estabelecidas, né? E são completamente desvalorizadas. Essas espécies de punks, elas apresentam uma distribuição geográfica limitada e restrita, né, a certas regiões, certas localidades. Algumas influenciam fortemente, né, as comunidades, a cultura alimentar, né, muitas punks são parte da cultura alimentar de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, né, e de agricultores familiares. No entanto, para muitas e muitas pessoas, elas continuam sendo invisíveis, digamos assim. Também elas são, né, nas publicações na pesquisa que a gente realizou e nas produções científicas que a gente realizou, a gente tem considerado as plantas alimentícias não convencionais como elementos da agrobiodiversidade, né? Porque elas têm uma forte relação com os seres humanos, podem ser domesticadas, cultivadas, muitas vezes até manejadas, né, pelo homem, e sempre estão muito associadas ao urbano, né? Dentro dessas espécies há uma grande diversidade, né, de espécies. Há pesquisadores que citam que do total de espécies de plantas superiores existentes, de 10 a 20% são espécies comestíveis.
o que representaria em torno de 30 mil espécies com partes comestíveis. No Brasil, estima-se que existem em torno de 3 a 5 mil espécies. Elas são importantes, né, porque elas podem suprir a necessidade de vários alimentos disponíveis e de perdas, né, que, como comentei anteriormente, de biodiversidade alimentar, né, são muito importantes porque elas podem promover, né, reduzir a fome no mundo. Muitas são produzidas em grandes quantidades, né? É um trabalho de Keller e colaboradores de 2015 que diz que se perde ao ano de 1 a 2 mil toneladas de determinadas punks em certas regiões e em certas épocas, e elas podem ser muito importantes na promoção da segurança alimentar e nutricional, além de haver várias combinações genéticas e um grande potencial para estudos biotecnológicos, de desenvolvimento de produtos e que promovam a biodiversidade, né, a sua conservação e o seu uso. Muitas de espécies de punks também foram mencionadas como sendo relacionadas à infância, né? Nos grupos com os quais a gente trabalhou, em clubes de mães e comunidades, muitas vezes se mencionava punks e elas se remetiam a sabores da infância, né? Isso nos chamou a atenção nos diferentes trabalhos que realizamos. Além de que, também mais recentemente, muitas punks são utilizadas na alta gastronomia, restaurantes famosos em alguns estados brasileiros que preparam pratos punks que são muito apreciados e com bastante caros, assim, dentro da alta gastronomia. As punks, elas também são fontes, né, ricas minerais, compostos bioativos, fibras, né, que são muito importantes porque eles podem ser utilizados, né? Outra espécie também muito promissora e que também é muito negligenciada e facilmente encontrada durante um bom período do ano é a Maria Gorda ou Major Gomes, que tem as folhas que podem ser consumidas, flores, sementes, né, também conhecida como bredo, da família Thalinaceae. Então, a espécie Thalinum paniculatum é uma espécie que tem grandes concentrações, né, de ferro, magnésio, cálcio, zinco, né, que é um elemento importante para a nossa imunidade, proteínas, e o Major Gomes são ervas, né, que ocorrem em muitos locais e que pode ser completamente consumida, utilizada na preparação de pães, bolos, né, como salada, consumida in natura, enfim, uma punk também bastante promissora. Assim como outras espécies de punks, né, que também são muito promissoras. Aqui é um exemplo de uma almôndega que foi feita com inserção de folhas de Major Gomes. O peixinho de horta é outra hortaliça folhosa, né, que também é punk. Essa é uma punk bastante conhecida, né, porque ela ficou famosa, apareceu em alguns programas, em grandes redes de televisão, porque ela é uma folhinha vegetal que a gente prepara ela, quando frita, ela libera alguns flavonoides, né, alguns óleos essenciais, e ela parece um peixinho. Por isso que o nome dela é chamado de peixinho de horta. Ela tem sido estudada e considerada um alimento funcional. Vejam que os agricultores aqui na nossa região cultivam muito, né? Ela é bastante produtiva, gosta de locais mais sombreados, com temperaturas mais amenas, mas ela sobrevive no verão também. E ela foi muito procurada a partir do momento em que ela começou a aparecer, né, em diferentes telejornais, né, e programas de TV como uma espécie de punk, né? Então, Stachys bizantina, né, o peixinho da horta, também conhecido como orelha de lebre. Essa espécie ela é exótica, ela não é nativa na nossa região.
E uma das folhosas, né, punks que mais não utilizadas, que inclusive já entrou na lista de hortaliças da Embrapa, que é completamente negligenciada, que a gente poderia utilizar muito mais na preparação de diferentes pratos, inclusive de sucos verdes, é a Berthallia coração, da família Basellaceae. Então, Anhedera cordifolia. Ela é considerada também um alimento nutracêutico, porque ela era muito usada na alimentação de crianças, né, para o tratamento de anemias, é muito rica em ferro. Cálcio e zinco. A gente preparou várias receitas com Berthallia coração, fez massas, né? Então, uma espécie de punk bastante promissora, muito comum, né, em cercas, em terrenos baldios, né, e que é considerada inso, mas na verdade as folhas são muito saborosas, né, e poderiam ser tranquilamente consumidas diariamente, inclusive substituindo folhosas mais comuns, com muita riqueza nutricional. Uma das mais comentadas, né, e que vem sendo bastante consumida, Ora pro nobis, né, ou também conhecida por carne de pobre, né, o termo carne é justamente porque é uma espécie muito rica em proteína, né, ela chega a ter de 25 a 35% de proteína de base seca, contém muitos aminoácidos essenciais como triptofano, né, muitos minerais, uma planta muito produtiva, facilmente cultivada, que aqui eu peguei o período de floração nessa imagem, a floração é bastante rara, assim, ocorre num curto período de tempo, as flores também são comestíveis e os frutos também são comestíveis, aqui é uma imagem de fruto. Então, a Peresca aculeata, que é o Ora pro nobis com flores brancas, cujas folhas podem ser consumidas in natura, sem serem branqueadas, sem serem fervidas. Podem ser inseridas em diferentes tipos de pães, como é o caso desse pão italiano, né, pão sovado. Aqui foi feito um pesto usando folhas de Ora pro nobis e é uma espécie muito rica nutricionalmente. Existem vários estudos científicos que mostram, né, confirmam a qualidade nutricional dessa planta. Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos para a produção de farinhas, né, para que se possa disseminar mais ainda o seu consumo, além de ser uma espécie ornamental, né? Aqui é uma tabela que mostra, né, compara então os conteúdos minerais de espécies de folhas, né, que são frescas e que são secas, né? Comparado à qualidade de nutrientes que existem em outros alimentos, como bife, almôndega, enfim, né, peixes. Então, essa tabela mostra, né, reforça o quão nutritiva é essa espécie de Ora pro nobis. Então, tem uma série de trabalhos científicos onde se pode pesquisar um pouco mais. Aqui é um exemplo de bolo de abóbora com Ora pro nobis, que pode ser preparado, lasanha de abóbora com Ora pro nobis, né? Alguns pratos, então, vegetarianos, né? Alguns veganos também, que se pode, né, explorar as plantas alimentícias não convencionais também nessa linha, né, de alimentação, né. Junto com ela existe a outra espécie de Ora pro nobis, conhecida como rosa madeira, que é a Peresca grandifólia. A rosa madeira, também da família das cactáceas, também é uma espécie produtiva, né, cujas folhas podem ser usadas em diferentes alimentos. Ela é rica em cálcio, potássio e enxofre. No entanto, as folhas precisam ser branqueadas, ou seja, necessitam passar por um processo de fervura para que elas possam ser consumidas, né? Então, ela pode ser utilizada não em saladas, mas em pratos que são processados, né? Bolinhos fritos, pães, bolos, né? A gente, ao final da apresentação, vai mostrar um vídeo onde se preparou um bolo com folhas de Ora pro nobis de flores brancas. Aqui só alguns detalhes, né? Peresca aculeata tem esse tipo de acúleo nas suas folhas. Peresca grandifólia, que é a rosa madeira, tem espinhos mais longos, né? As folhas também têm uma coloração
diferente, né, para se poder distinguir as espécies. E aqui a composição de farinhas de folhas das duas espécies a gente pode ver nativas aqui na nossa região. Não podia deixar de apresentar a capuchinha, que é uma das punks cujas flores, né, uma punk com flor comestível das mais conhecidas no mundo, uma das mais estudadas, né? Há estudos, inclusive analisando os nutrientes de flores com as diferentes cores, né? Ela tem cores amarelas, mescladas, laranja, vermelhas, roxas, né? E as flores, assim, quanto mais vermelha for a cor, maior quantidade de certos nutrientes, né? Ela é muito rica em vitamina C, né? Então vejam, flores vermelhas têm 129 miligramas por 100 gramas de vitamina C, as flores frescas. Então, as vermelhas, né, são as maiores quantidades de vitamina C. As outras também apresentam vitamina C, né, mas em quantidades um pouco menores. Tem muitas antocianinas, que são grupos de compostos bioativos também importantes no favorecimento da nossa saúde, e muito cálcio, né, 299 miligramas para cada 100 gramas de cálcio. Rica em fibras, né, os frutos podem ser preparados na forma de conservas, então alguns agricultores familiares já fazem esse tipo de produto, né? Elas têm o frutinho picante, né? Então, como um tempero, são muito deliciosas as capuchinhas. Tropaela majus, né, também conhecida como chaguinha, porque elas têm também propriedades medicinais, né? Quero dizer também que muitas das plantas alimentícias não convencionais às vezes são identificadas mais como plantas medicinais do que como plantas comestíveis, né? É importante a gente saber bem as que podem ser consumidas, né? E também sempre prestar atenção às formas de preparação, né? Algumas não podem ser consumidas in natura, frescas, né? E algumas podem. No caso, a capuchinha tem todas as partes comestíveis, né? Folhas, frutos, flores, até as próprias raízes, né? É uma planta bastante completa. Parente da capuchinha, temos o Tropaelo pentaphyllum, né, que é o crem, ou também conhecido como raiz forte, crem de cipó. Então são ervas apoiantes, né, que ocorrem em cercas, em agroecossistemas, na borda de matas. Produz muita flor na época de floração, as flores são comestíveis, e o que se usa são as batatas, né, os tubérculos. Os tubérculos também são considerados anti-escorbuto e depurativos, então eles têm propriedades medicinais, né? E tem um alto valor agregado a culturas, né, a cultivos do Tropaelo pentaphyllum, por exemplo, na região de Santa Catarina, vários estudos de produtividade. Então é uma espécie bastante interessante. Se prepara tempero, que é ralar essa batatinha do crem, e temperar com vinagre, azeite, e se tem um tempero típico da cultura italiana, né, para consumir assim, sopas, carnes, bastante delicioso. A empresa, né, que prepara raiz forte em conserva na forma de maionese, de patê, então que também tem um valor agregado, né? Então ela já é explorada de alguma forma, mas ainda no interior ainda é considerada como punk, porque ela não é valorizada, né? E é uma espécie nativa de grande importância. Chama a atenção que há um outro tipo de raiz forte de crem, que é a Moracia rusticana, que é uma espécie exótica, mas que também é cultivada em algumas regiões para uso da raiz dessa mesma forma, né? Para tempero. Como flor comestível, além da capuchinha e do crem, a gente tem também o hibisco sabrarifa, né, a vinagreira, também chamada de groselha, groselheira, da família Malvaceae, que se consome os botões florais em sobremesas. Aqui é uma cultura delas, e as flores. E aqui é uma agroindústria na região que faz geleia de hibiscos, né? Cultiva os hibiscos e faz geleia. E aqui foi um cupcake
à base de folhas de Ora Pronobis e que teve aqui um recheio com flores de hibiscos. O hibisco é rico em antocianinas e ele já vem sendo explorado também como chá, como refresco. Então é uma punk bastante interessante, ela é cultivada na nossa região e bastante linda também como ornamental, então um grande potencial. Eu só queria mostrar para vocês assim algumas poucas punks para a gente não se alongar muito na palestra. Existem muitas outras. Eu penso que só dessas que eu comentei, especialmente as que são nativas, a gente tem grandes potenciais. Há muitos grupos de pesquisa trabalhando com as punks, né? Para que elas também possam ser princípios ativos, né, explorados, ou que possa ser preparada várias farinhas e outros alimentos, né, que auxiliem no combate à fome, à insegurança alimentar e nutricional. E aqui são algumas imagens dos trabalhos que a gente desenvolveu como núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica na região do Vale do Taquari, desde 2017, 2018, 2019, divulgando as punks. Aqui nessa primeira imagem foi a primeira exposição que a gente fez dentro desse projeto, que é um projeto mais amplo, mas que um dos objetivos fortes foi a divulgação das punks, com material, folders, palestras, oficinas, divulgação nas escolas, com os agricultores familiares, em universidades, para cursos de graduação. Fez oficinas com as agricultoras familiares, junto com o Valdeli Knupp e a Irani Arteche, que são pessoas que trabalham e têm um profundo conhecimento das punks. Essas agricultoras se empolgaram, começaram a produzir as punks, levar nas feiras, divulgar, e a gente fez um trabalho em rede, com muitas articulações, um trabalho que já vinha sendo desenvolvido e que foi fortalecido com todo esse desenvolvimento desse projeto de núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica, né, que culminou também como um dos produtos do livro. Foram feitas apresentações do nosso trabalho em eventos, em congressos, e também, ao mesmo tempo, o projeto de núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica, ele também discutiu questões do impacto ambiental causado pela produção convencional, né, onde se utiliza muitos agrotóxicos descontroladamente, combinações de princípios ativos muito danosos ao ambiente. Então se fez um trabalho com agricultores familiares no município de Encantado, onde é sede da unidade da UERGS, no Vale do Taquari. Esses agricultores aprenderam várias técnicas, participaram de reuniões e foram certificados, o certificado de organização de controle social. Então foi um trabalho muito bonito, desenvolvido a muitas mãos, com o apoio da Cândida Zanetti, de estudantes de graduação, de especialização, de mestrado, e principalmente associado à extensão rural, a membros da comunidade, a articulação em agroecologia do Vale do Taquari, todos os agricultores familiares que têm a nossa gratidão, todo o trabalho que desenvolvem produzindo alimentos saudáveis, e dentre estes as plantas alimentícias não convencionais. Então, meu muito obrigado a vocês pela atenção, que a gente possa cada vez mais inserir na nossa alimentação alimentos produzidos de forma sustentável, alimentos produzidos em base ecológica, orgânicos, agroecológicos, biodinâmicos, e que a gente possa inserir também as plantas alimentícias não convencionais. O meu muito obrigada. Estou à disposição caso necessitem. O meu e-mail é elaine-biondo@uergs.edu.br. Muito obrigada. Em seguida, serão apresentados 2 vídeos com 2 receitinhas com plantas alimentícias não convencionais. 3. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valentina Biondo e hoje eu vim preparar um bolo de Ora Pronobis, que também pode ser feito em cupcakes. Esse bolo é da Lu, tá? A gente vai pegar 20 folhas de Ora Pronobis lavadas e vai pôr no liquidificador.
Agora a gente vai pôr 4 ovos. Meia xícara de leite. Uma xícara de óleo. Uma xícara de açúcar de baunilha ou essência. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de açúcar mascavo. As medidas podem ser invertidas dos açúcares, depende de você. Agora bate tudo. Acrescente uma xícara de amido de milho e volte a bater. No recipiente separado, 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos ver como é que ficou. Agora a gente despeja aqui na farinha. Após bater a farinha e o líquido, vai um pacotinho de fermento ou uma colher de sopa. Mexa bem até ficar homogêneo. Agora que está tudo homogêneo, vamos despejar na forma untada. A nossa é com papel manteiga. Forno 180 graus. E assim que ficou o bolo, dá pra botar recheio e cobertura. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina e hoje a gente vai fazer mais uma receita. Hoje a gente vai fazer um mousse de moranguinho silvestre. A gente vai bater no liquidificador em torno de 400 gramas de moranguinho silvestre. A gente vai pôr um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, só pra bater. E a gente vai bater ele. Enquanto a gente bate ali atrás, a gente vai preparar uma gelatina incolor. Põe ela dentro de um recipiente. A gente dissolve com 5 colheres de água. Mexe bem. Agora vai no micro-ondas por 15 segundos. Assim é o ponto. Agora a gente vai reservar. A gente deu uma leve peneiradinha nesse suco. A gente põe de volta no liquidificador uma lata de leite condensado. Dá uma batidinha. São 2 caixinhas de creme de leite agora. Agora é a vez da gelatina incolor. Que é pra dar consistência. Tá. Agora que está tudo pronto, a gente despeja nos potinhos.
Agora vai para a geladeira de 3 a 5 horas. Assim ficou o nosso mousse. De moranguinho silvestre.